amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Curiosidade nas Telas. Sejam muito bem-vindos, cada um que entrar aqui no nosso canal. Muito obrigado, gente, pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, conhecendo nossos vídeos e vendo nossa evolução que passa no tempo. Eu fico muito feliz e muito grato pela sua compreensão e pelo seu apoio. Eu fico muito feliz mesmo, gente. Para quem é inscrito top, que está sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso like, já arrebenta o nosso like no nosso vídeo de hoje. Porque vocês dando like, a gente vai ajudar muito o canal, como também eu vou ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então dá nosso like para ajudar o canal e o YouTube vai ver, gente, que nosso vídeo é bom e vai recomendar para mais pessoas. Então eu conto muito com sua ajuda, como também para quem é novo no canal, que está entrando agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo e ativando o sininho, vocês não vão perder muita novidade bacana e muito vídeo bom e muitos filmes clássicos vai por aí. Porque é uma honra ensinar a vocês a arte do cinema, porque o cinema é uma arte, gente. Como também, para quem estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, porque vocês compartilhando, a gente vai agradecer muito sua ajuda, porque vai vir muitos inscritos novos. Como também nosso canal vai crescer muito, eu tenho muita fé que sim. Porque eu creio numa coisa, gente. Vamos ser melhor sem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Enfim, pessoal, continuando no canal, eu vou fazer uma análise e uma crítica de um clássico do cinema que marcou a época e até hoje é um favorito de muita gente, que é o filme 007 contra Goldfinger de 1964, do diretor Guy Hamilton. Então assim, pessoal, cheio de enrolação, vamos começar com o nosso vídeo, gente, após a vinheta. Pessoal, após o teste de Moscou contra 007 de 1963, ou From Russia with Love, como vocês preferirem, ele foi um sucesso de bilheteria muito grande na época, arrecadando 79 milhões em 1963. Porém, como ele foi um sucesso, a MGM já tinha em mente uma sequência desse filme. A gente vai conhecer melhor a produção desse filme a partir de agora. Enquanto From Russia with Love estava em produção, Richard Maybaum começou a trabalhar no roteiro de On Her Majesty's Secret Service, como o próximo filme pretendido da série, mas com a data de lançamento marcada para setembro de 1964. Não havia tempo suficiente para se preparar para as filmagens no local, na Suíça, e essa adaptação foi suspensa, com um processo judicial entre Kevin McClory e Fleming em torno de Thunderball. Ainda no Supremo Tribunal, os produtores Albert R. Broccoli e Harry Sertman recorreram a Goldfinger como o terceiro filme de Bond. Goldfinger tinha o que era então considerado um grande orçamento de 3 milhões, 26 milhões em dólares em 2021, o equivalente aos orçamentos de Dr. No e From Russia with Love combinados. E foi o primeiro filme de Bond classificado com uma caixa blockbuster de escritório. Então, assim, pessoal, para que vocês acabarem de entender, enquanto From Russia with Love estava em desenvolvimento, eles já tinham em mente uma sequência. A sequência do filme seria On Her Majesty's Secret Service, que é o A Serviço Secreto da Majestade, que seria lançado em 1969, ou seja, anos depois. Eles tinham em mente, mas aí como o livro foi banido na Suíça, como também eles tinham problemas entre o Kevin McClory e o Fleming em Thunderball, que eu já falei em um vídeo recente, que eu estava comparando Octopussy com Nunca Mais Outra Vez, que eu expliquei melhor essa história. Que eles tiveram um problema, que o Kevin McClory queria ser o dono do livro Thunderball, aquela confusão toda. Eu vou botar na descrição para vocês terem uma olhada, para vocês conhecerem melhor essa história que eu expliquei no vídeo. É tanto que o Goldfinger ele é considerado um dos maiores orçamentos da época. Eles gastaram, gente, 3 milhões. Ele é o dobro do que Dr. No e From Russia with Love gastaram. É 26 milhões em dólares em 2021 atualmente. Foi na época que eles estavam calculando de como seria. Porque o From Russia with Love, de orçamento, ele tinha 2 milhões, ou seja, dobrou um pouquinho para poder tiverem mais, como pode dizer, possibilidades. Vamos continuar também que o diretor foi trocado. Terence Young, que dirigiu os 2 filmes anteriores, optou por filmar The Amorous Adventures of Moll Flanders, após a disputa salarial, que o viu negado uma porcentagem dos lucros do filme. Broccoli e Sartman escolheram Guy Hamilton para dirigir. Hamilton, que recusou a direção de Dr. No, sentiu que precisava tornar Bond menos um super-herói, fazendo os vilões parecerem mais poderosos. Então, se acabar de entender, o Terence Young, que é o diretor de Dr. No e From Russia with Love, ele não fez o Goldfinger. Por quê? Porque ele estava ocupado fazendo um outro filme que a gente acabou de falar, que é o The Amorous Adventures of Moll Flanders. Então, o que aconteceu? Eles mudaram para o Guy Hamilton, que já trabalhou em muitos filmes de Bond após esse.
E ele, gente, não queria trabalhar desde Doctor No, ou seja, a MGM, junto com o Albert Broccoli e o Harry Sachman, já tinham ideia dele. Só que aí ele queria ver um Bond não muito super-herói demais e queria mexer mais nos vilões, para deixarem mais macabros, mais, como pode dizer, mais tensos, sabe? Aquele tipo de vilão que a gente gosta. E ele conseguiu fazer em Goldfinger, tanto que as filmagens é bem interessante. A fotografia principal começou em 20 de janeiro de 1964 em Miami Beach, Flórida, no Fontainebleau Hotel. A equipe era pequena, composta apenas por Hamilton, Broccoli, Adam e o diretor de fotografia Ted Morley. As filmagens terminaram em 11 de julho em Andermatt após 19 semanas de filmagem. Então, assim, as filmagens elas começaram em 20 de janeiro de 64 e terminaram em 11 de julho. Então, assim, foi no mesmo ano que eles lançaram o filme, eles já gravaram o filme. Então, assim, foi uma semana rápida, mas ao mesmo tempo fizeram um filme de uma qualidade incrível. É tanto que vamos conhecer também uma coisa interessante sobre os efeitos especiais de um carro icônico do cinema, que é o Aston Martin DB5. Vamos conhecer com a gente. Antes de Goldfinger, os gadgets não faziam parte do mundo de Bond, observou Hamilton. O desenhista de produção Ken Adam escolheu o DB5 porque era a versão mais recente do Aston Martin. No romance, Bond dirigia um DB Mark III, que ele era considerado o carro mais sofisticado da Inglaterra. No roteiro, o carro era armado apenas com uma cortina de fumaça, mas todos os tripulantes começaram a sugerir engenhocas para instalar nele. Hamilton concebeu a placa giratória porque havia recebido muitas multas de estacionamento, enquanto seu enteado sugeria um assento ejetor, que viu na televisão. Adam e o engenheiro John Steers revisaram o protótipo do coupé Aston Martin DB5, instalando esses e outros recursos em um carro ao longo de 6 semanas. Então, assim, antes de Goldfinger, tanto nos filmes como nos livros, o James Bond não usava apetrechos. É uma curiosidade que eu praticamente não sabia muito assim. Eu já tinha ouvido falar que ele não utilizava muitos apetrechos antes de Goldfinger nos livros. Então o que aconteceu? Eles escolheram o DB5 porque no romance de 1959 o Bond ele utilizava um Aston Martin DB Mark III, que é um carro dos anos 50 para os anos 60. Só que eles optaram por DB5 pelo fato de ele ser um modelo mais recente, muito mais bonito que essa versão. E o carro ele tinha no roteiro inicial apenas uma cortina de fumaça, ele só tinha isso. Só que eles começaram a colocar laser, começaram a colocar apetrecho de míssil, assento de ejeta a pessoa, que é um botão que joga a pessoa para fora do carro. Enfim, eles começaram a botar muitas ideias no carro. É tanto que o Adam e o engenheiro John Steers revisaram o protótipo do DB5 para poder filmar, porque eles estavam ainda lançando o DB5. Então, assim, é um carro icônico do cinema em que até hoje a franquia James Bond utiliza esse carro. Na minha opinião, ele é muito bonito. Lógico, tem o DBS e outras versões de Aston Martin, mas esse carro é icônico, não tem jeito. Além de bonito esteticamente, ele é um clássico do cinema. Até que o lançamento até foi um pouco perturbado no lançamento dos cinemas. Olha o que aconteceu. Goldfinger estreou no Odeon Leicester Square em Londres em 17 de setembro de 1964, com lançamento em geral no Reino Unido no dia seguinte. A Leicester Square estava lotada de turistas e fãs, e a polícia não conseguiu controlar a multidão. Um conjunto de portas de vidro para o cinema foi quebrado acidentalmente e a estreia foi exibida com 10 minutos de atraso por causa dessa confusão. A estreia nos Estados Unidos ocorreu em 21 de dezembro de 64, no The Mill Church, em Nova York. O filme estreou em 64 cinemas e 41 cidades, e finalmente atingiu o pico de quase 85 telas. Goldfinger foi temporariamente banido em Israel por causa das conexões com o Gert Frobe com o partido nazista. A proibição, no entanto, foi suspensa após vários meses, quando a família judia agradeceu publicamente a Frobe por protegê-los da perseguição durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a estreia em Goldfinger, lá em Londres, aconteceu em 17 de setembro de 64. Nesse dia, na Leicester Square, estava lotado de fãs e também de turistas. Então, foi nesse dia que teve uma confusão nesse cinema. Até quebraram as paredes de vidro, até a polícia tentou controlar as pessoas.
Inclusive deu uns 10 minutos de atraso por causa dessa confusão dos turistas e também dos fãs. Eu não acredito que um filme desse teve tanta, como pode dizer, problema para poder assistir um filme, né? Isso acontece até hoje, né? De muitos fãs fazerem querer aparecer demais e tudo mais. Mas mesmo assim o filme foi para frente e fez sucesso do mesmo jeito. Lá nos Estados Unidos ele aconteceu em 21 de dezembro de 1964, um dia antes do Natal lá em Nova York. E realmente o filme está sendo um sucesso. Ele alcançou 41 cidades, 64 cinemas e alcançou 485 telas. Então, assim, muitos cinemas na época que alcançaram esse filme. Tanto que o marketing foi bem interessante para poder divulgar mais o filme para as pessoas assistirem. Olha como foi. Para promover o filme, os dois Aston Martin DB5 foram exibidos na Feira Mundial de Nova York em 64 e foi apelidado de o carro mais famoso do mundo. Consequentemente, as vendas do carro aumentaram. A Cord Toys iniciou seu relacionamento de décadas com a franquia Bond, produzindo o brinquedo do carro que se tornou o brinquedo mais vendido de 64. O sucesso do filme também levou roupas licenciadas, sapatos sociais, figuras de ação, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, lancheiras, brinquedos, álbuns de discos, cartões comerciais e carros caça-níqueis. Então, assim, na década de 60, lá em 64, ele foi apelidado de o carro mais famoso do mundo, e de fato eu concordo e até hoje é. Inclusive, com o sucesso do filme, fizeram um brinquedo lá em 1964, divulgando o filme, que é um Aston Martin de brinquedo. Vou mostrar a imagem para vocês. Ele é bem raro de ser encontrado hoje em dia. E ele tem os gadgets do carro, tipo assento ejetável, armas, enfim, é um carro bem completo. E realmente é um sonho ter um brinquedo desse para decorar e tudo mais. É muito incrível para quem é fã, né? Como também botou roupa licenciada, sapato, como a gente acabou de explicar agora. Então, assim, o marketing foi muito grande para várias pessoas assistirem no cinema, e de fato aconteceu. É tanto que ele ganhou, gente, o Oscar de 1965. Olha como foi esse Oscar incrível. Goldfinger foi o primeiro filme de Bond a ganhar o Oscar de melhor edição de som, e teve uma recepção crítica amplamente favorável. É tanto que ele foi o melhor filme britânico de 1999, vamos conhecer melhor. Em 99 foi classificado em 70º lugar da lista de 100 melhores filmes britânicos do BFI, compilada pelo British Film Institute. Então, assim, o Goldfinger ganhou o Oscar de 1965 de melhores efeitos de som. Eu concordo, os efeitos de som dele são muito bons. E realmente, o Oscar dele foi bem merecido. Esse foi o primeiro filme da franquia James Bond a ter o Oscar. The winner is Norman Wanstall for Goldfinger. Ladies and gentlemen, it's very difficult. De fato, vocês acabaram de ver que é muito incrível o primeiro filme da franquia ganhar o Oscar pela primeira vez, e depois foi vários filmes que começaram a ganhar também. É tanto que em 1999 ele foi classificado pelo British Film Institute como os 100 melhores filmes britânicos da época, ou seja, em 99, ou seja, anos depois do lançamento, e eles consideraram que é o melhor filme britânico. É tanto que o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializado, para quem é novo no canal que está entrando agora, eu falo muito do Rotten Tomatoes porque ele é um site de crítica muito sincero. E eu me baseio muito neles para poder fazer os vídeos, como também eu assisto para ter, claro, minha opinião sincera. Eles avaliaram com em torno de incríveis 99% no tomatômetro e 89% de pontuação pública. Quase 100%. Eu fiquei impressionado para um filme de 64 ter uma nota tão alta. Porque naquela época esses filmes não chegavam a essa nota. Mas Goldfinger provou que com 3 milhões eles conseguiram fazer muita coisa. Olha o que os críticos disseram. Goldfinger é onde James Bond, como conhecemos, entra em foco, apresenta uma das falas mais famosas do 007. O Martini, agitado não mexido, e uma ampla gama de dispositivos que se torna a marca registrada da série. Então, assim, o que os críticos quiseram dizer é que o Goldfinger trouxe o James Bond tradicional que a gente conhece. Porque nos anteriores ele focava mais nos livros, e nesse filme eles focaram mais no James Bond mais, como pode dizer, de luxo, aquele James Bond mais tradicional mesmo, mais galã, né? Então, assim, pessoal, a gente vai conhecer melhor a nossa crítica pro final do vídeo sobre esse filme incrível, que eu acho que é o melhor filme já feito na década de 60. Então, assim, pessoal, vamos conhecer a história do James Bond, interpretado por Sean Connery pela terceira vez nos cinemas, enfrentando Auric Goldfinger em 007 contra Goldfinger. Goldfinger! 007 contra Goldfinger, a história é mais ou menos assim. Um criminoso magnata chamado Goldfinger tem como objetivo destruir uma reserva de ouro americana.
Com a ajuda da Bella Jill, secretária do vilão, o agente mais famoso do cinema se infiltra para descobrir detalhes do plano e interromper o ataque. Então, assim, pessoal, a história de Goldfinger é mais ou menos assim que a gente acabamos de entender, que o James Bond, interpretado por Sean Connery, irá impedir que Orange Goldfinger destrua uma reserva de ouro americana. Então, com a ajuda da Bella Bond Girl Jill, que é um assistente do Goldfinger, irão impedir com que isso aconteça, dele destruir essa reserva de ouro. É uma história bem interessante, bem de ação e clássico dos filmes do Bond. É muito massa. Então vamos conhecer as melhores cenas para vocês. Por exemplo, tem a cena inicial que já começa com muita ação. Tem a cena do Bond numa reunião, que eu acho muito boa essa cena. Tem a cena que o Bond encontra uma mulher dourada, que é aqui que o filme começa a ficar com aquele clima, né? Tem a cena da Bond Girl Jill, que é muito interessante essa cena. Tem a cena do vilão Auric Goldfinger, que é um vilão bem destemido, dizendo assim. Do que estou falando, Sr. Bond. Mas estou vendo que vai ser necessário lembrá-lo. Ó, Job. Muito. Tem a cena do Q mostrando a Aston Martin DB5, seus apetrechos, que é a primeira vez que esse carro aparece. Você usará esse Aston Martin DB5 com modificações. Agora preste atenção, sim? A prova de bala, como também a traseira e janelas laterais. Números de placas giratórias, naturalmente. Esse ator, gente, o Q, ele tá desde esse filme ou antes até o filme de 1999. Ele é o ator mais velho da franquia, que ficou por muitos anos. Pra quem não sabe, ele já faleceu. Ele faleceu em 99 em um acidente de carro. Já falei em alguns filmes anteriores e realmente é bem triste, né? Mas ele ficou por muitos anos, ele ficou a marca registrada da série, né? Como aquele senhor que dá muitos apetrechos pro Bond. É muito interessante. Tem a cena do Aston Martin DB5 e do Mustang, que é a primeira vez que o Mustang aparece nos cinemas, que é um carro da Ford, inclusive. Tem a cena do Aston Martin DB5 em ação, que aí sim fica legal o filme. James Bond preso em um laser, que eu acho muito interessante, que é clássica do filme. Ines, I welcome any enterprise that will increase my stock. Tem a cena do Bond em ação, que eu acho muito massa essa cena. Tem a cena final que Goldfinger morre quando ele é sugado pela janela. Time, Mr. Bond. It's very dangerous to fire guns in private.
Dá pra perceber que o efeito especial ele não envelheceu muito bem, mas mesmo assim é uma morte até consideravelmente bom, mas ao mesmo tempo é bem assim limitado, né? Porque o orçamento era de 3 milhões, né? Então assim, pra eles foi muita coisa e o final até que ficou interessante. E o final do filme que é clássico dos filmes de Bond que veremos na sua continuação, que é Thunderball, ou 007 contra a chantagem atômica. Enfim, pessoal, Goldfinger foi um sucesso de bilheteria muito grande para a época. Ele arrecadou 125 milhões, foi maior que o Moscou contra 007, 71 milhões. Para um orçamento de 3 milhões já foi muita coisa, né? Foi o dobro do que eles gastaram e ainda por cima gerou mais sequências. Então vamos conhecer umas curiosidades para vocês que são muito interessantes. Durante a sequência de que James Bond e Bob Job se enfrentam no Fort Knox, Sean Connery machucou as costas, o que atrasou nas filmagens. Esse acidente serviu ainda para que o próprio Connery negociasse o contrato melhor para que o próximo da série 007, alegando os riscos físicos que sofria devido ao personagem. Então assim, pessoal, pelo que vocês acabaram de entender, o Sean Connery sofreu um acidente naquela cena de ação que a gente acabou de ver dele lutando contra um dos ajudantes do Goldfinger. Ele machucou as costas. Então assim, como ele machucou as costas, aí ele teve que fazer um contrato com a MGM para poder evitar esses problemas na gravação de riscos, que geralmente acontece, gente, em filmes até hoje, que vários atores e atrizes se machucam em sets por causa de uma certa cena específica, mas a MGM depois, a partir daí, não só para o Sean Connery, mas para vários atores, um certo segurança para os atores, para poder não acontecer esse tipo de acidente novamente. É muito interessante. Como o ator Gert Frobe, intérprete de Goldfinger, falava muito pouco na língua inglesa, ele foi dublado por outro ator, Michael Collins. Então assim, pelo que você acabaram de entender, o Gert Frobe, que é o Goldfinger, que para quem sabe ele faleceu em 87, se eu não me engano, ele não sabia falar a língua inglesa direito. Então o que aconteceu? Eles dublaram ele por um outro ator, que é o Michael Collins. Então assim, é para você perceber que a dublagem dele é adaptada, pelo que você acabaram de entender, né? Não só aconteceu com ele, mas também com vários filmes, até com George Lazenby, que é o segundo James Bond, lá em 1969, ele foi dublado, ele nem sabia, inclusive. É muito interessante. Eu vou fazer talvez um vídeo mais pra frente do A Serviço Secreto da Majestade de 69, que ele é muito interessante. Tem umas curiosidades bacanas sobre a produção desse filme. Vamos continuar com as curiosidades. O Ford Mustang teve sua primeira aparição no cinema neste filme. Desde então já apareceu em diversos outros filmes, sendo bem ícone de Hollywood. Então assim, o Ford Mustang ele teve um lançamento nessa época. Então como ele era um lançamento, eles aproveitaram o marketing do Mustang para poder vender mais o carro. Então foi a partir desse filme que até hoje o Mustang, que é o carro da Ford, o esportivo rival do Camaro, é o grande marca dos cinemas. Então, até hoje o Mustang, graças a Deus, ele é muito marcado, porque eu gosto muito de Mustang e de Camaro, não vou mentir. Ele é um clássico do cinema, é muito massa. Enfim, pessoal, agora eu vou fazer uma análise e minha crítica do que eu achei do 007 contra Goldfinger de 1964. Vamos começar. Eu achei esse filme muito interessante para quem gosta de uma história mais de ação com um drama envolvendo espionagem. Porque realmente o Goldfinger ele tem uma pegada de tom suave e clássico dos filmes de Bond, que esse filme trouxe após a sequência, porque a gente trouxe aquele Bond mais galã, aquele Bond mais tradicional que a gente conhece. Porque no Dr. No e From Russia with Love eles focavam muito nos livros mesmo, para ficar mais fiel possível. E de fato até eles conseguiram. Mas assim, o Goldfinger ele trouxe uma atmosfera de trazer um filme com elementos novos que diferenciem para não ficar 100% atrelado ao livro. É isso que eu achei interessante, porque o Goldfinger do livro para o filme ele é tão diferentes. Como a gente acabou de ver, o Aston Martin foi trocado para uma versão mais moderna da época, e que até hoje é um Martin, eu acredito que vende. Então assim, é um filme que tem diferenças do livro, mas que você se prende de uma forma que você fala assim, eu não li o livro, mas eu quero ver o filme. Você pode assistir sim à vontade, como no meu caso, eu não li muito o livro de Goldfinger, mas mesmo assim ele tem uma atmosfera única e principal para esse filme. Porque é isso que eu acho interessante, você não ficar toda hora preso ao livro para fazer um filme adaptado. É uma adaptação, você pode fazer mudanças, mas que não estraga a experiência do livro, para quem já leu, claro, porque naquela época os livros de Bond vendiam muito. A morte do Ian Fleming, que faleceu em 64, se não me engano, aí foi aí que os livros venderam mais, né? Porque com a morte do autor, aí que o livro alavancou as vendas.
Então, assim, é isso que eu acho interessante, porque o Goldfinger tem um vilão icônico, que é o Warwick Goldfinger. Ele é um ator incrível, esse ator que interpretou ele, porque ele tem uma camada, sabe, de vilão clássico daqueles filmes de espionagem dos anos 60. Aquele tom de jeito de homem rico, né, que quer dominar o mundo, aquele estilo clássico de filme de espionagem. Eu acho muito interessante porque eu gostei desse clima anos 60, com uma pegada mais de drama, com uma tensão, com uma pegada de se apego ao personagem. Porque o Sean Connery, que pra quem não sabe, ele já faleceu, ele faleceu em 2020. Eu creio que seja de causas naturais. Ele fez um Bond tão incrível, sabe? Ele é a marca da franquia. Até hoje ele é o Bond favorito de muita gente. E ele até retornou em 1983 com Nunca Mais Outra Vez, que eu já falei no canal, esse vídeo que eu acabei de falar, que eu comparei Octopus e Nunca Mais Outra Vez, que eles foram lançados no mesmo ano. Então, assim, ele é o Bond mais memorável da franquia. Ele parou em 67, ele voltou em 71, por conta que o George Lazenby não continuou. Aí, em 73 para frente, foi com outros atores, porque o Sean Connery já estava velho e cansado. Mas a gente sabe que ele voltou em 83, então é um pedido de desculpa que não se cumpriu totalmente, mas ele se aposentou definitivamente como Bond em 83. Então, assim, ele é um Bond clássico, ele é um Bond do estilo dos livros e ele é muito lembrado pelos fãs. É um clássico do cinema. Lógico, ele tem uns efeitinhos aqui e ali, como a gente acabou de mostrar agora, que é a cena que o Goldfinger é sugado pela janela. Que realmente, não só esse, como também alguns efeitinhos pequenininhos que a gente percebe, mas é de menos, gente. O que importa é que a história seja boa e que a gente se prenda com o personagem, que tem uma ação convincente, porque realmente me convenceu muito a ação, mesmo ele sendo um filme de 64, que a tecnologia estava evoluindo, mas é um filme legal, um filme divertido sim. Só pelo Aston Martin DB5 eu já gostei demais desse filme, porque ele é um carro icônico dos cinemas. Quando eu vejo esse carro já me lembra do James Bond, na hora. Até hoje ele é um carro da marca, até hoje da franquia. Como também ele é o mais lembrado pelos fãs e pela crítica, que ele é o mais amado da críticos e pelos fãs. É muito massa. Eu vou dar, gente, aquela nota incrível, nota 10. Aquela nota que todo mundo gosta de ouvir. Ele é o melhor filme que eu já assisti da franquia James Bond. Lógico, tem outros filmes que superam ele. Por exemplo, Espião que Me Amava, de 1977. Ou Marcado para a Morte, de 87. Todos os filmes assim, o GoldenEye. Mas ele é um filme clássico porque ele tem aquela pegada do James Bond mais clássico, sabe? É isso que eu acho interessante. E eu gosto do estilo dele, da pegada e da camada que o personagem carrega ao longo do filme. É muito bom e eu recomendo a todos vocês assistirem Goldfinger. Mas mesmo sendo um filme antigo, mas eu acho que você vai gostar pelo estilo dele ser bem clássico do Bond que a gente conhece, com o estilo de espionagem que a gente gosta. É muito bom. Então assim, pessoal, esse é o melhor filme de ação de 1964, pelo diretor Guy Hamilton. Como também ele trouxe o James Bond do Sean Connery de uma atmosfera tão incrível que fez com que vários outros atores do James Bond se inspirassem nele para criar aquele Bond mais moderno. É sensacional. Goldfinger, a triumph in thrill-making cinema entertainment. The man with the mind. A three-time winner for Fleming's Secret Agent 007. Who are you? My name is Pussy Galore. Isn't it customary to grant the condemned man his last request? You've asked for this. Come and purr over Honor Blackman as Pussy Galore. The female who is all feline. Also starring Gert Frober as Goldfinger. International cheat. Skulls, we're in on this. Goldfinger, I made a delivery. Where is my money? And you owe me $1 million. Goldfinger, the man with a finger in every pie. His goal, Fort Knox, the world's biggest bank. His enemy, 007, the world's wiliest, toughest gentleman agent with a license to kill. 007, it spells Bond. James Bond, mixing business with girls and thrills. Girls and fun. Girls and danger. The hotter the danger, the cooler he takes it. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. Do you expect me to talk?
No, Mr. Bond, I expect you to die. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Arrebenta o nosso like no nosso vídeo, gente, porque vocês dando nosso likezão vai ajudar muito o canal, como também vou ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então arrebenta no like, gente, que muita novidade bacana vai vir, eu conto muito com sua ajuda. Como também, para quem é novo no canal, que está entrando agora, se inscreva no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque é de graça se inscrevendo. Como também vocês não vão perder muito vídeo novo, como também o YouTube ele vai avisar para você que vai ter vídeos novos. Então se inscreva e ativa o sininho, gente, porque vai ajudar muito o canal. Como também, para quem estiver gostando do nosso conteúdo e ter ficado até aqui, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, porque vocês compartilhando vai ajudar muito o canal e eu vou agradecer muito sua ajuda mesmo, gente. Porque é uma ajuda muito grande para mim. Porque eu creio numa coisa, gente. Vamos ser melhor sem crítica do YouTube. Muita novidade bacana vai vir nesse ano. Porque eu creio, gente, que vou realizar meu sonho de ser YouTube. Eu creio que quando você batalha por um sonho, você conquista. Porque eu creio, gente, que quando a gente atrás de uma coisa que a gente ama, as coisas elas fluem, sabe, gente? Então, assim, eu tô fazendo isso porque eu amo fazer e eu gosto muito de fazer vídeos e conteúdos melhores para vocês. Porque eu gosto de fazer, eu sempre tive vontade de ensinar as pessoas uma coisa que eu gosto, que é o cinema. A arte do cinema, ela é incrível, ela é grande. E sempre me dá curiosidade de conhecer o profundo dos filmes. Então, assim, eu gosto de cinema, sabe? Eu sempre gostei. É tanto que, para quem não é novo no canal, que tá entrando agora, muitas pessoas não davam valor aos trabalhos que eu fazia, sabe? Na época de escola, que eu produzia trabalhos, as pessoas não davam muito valor. Eu explicava tão bem, mas as pessoas não ligavam muito. Então eu quero mostrar para vocês o talento que Deus me deu, para mostrar para vocês que quando você tem um dom, quando você tem aquela vontade de mostrar para as pessoas, você mostre para você o seu talento, o seu dom, o seu sonho que você tanto quer realizar. Porque eu acredito sim, gente, que vocês me ajudando vai ajudar muito o canal e eu vou agradecer muito a vocês por isso. Porque é uma honra estar a vocês a arte do cinema. E pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!